Amados, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai poder ver esse vídeo, mas eu vou gravar uma mensagem aqui rapidinho, vou tentar fazer dentro de 5 minutos. Capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, é uma passagem assim emblemática. Nós temos lido aqui, e me veio ao coração nesta manhã fazer uma reflexão rápida. Vou explicar rapidamente. O fariseu eram sacerdotes. Eles eram perseguidores do ministério de Jesus, perseguiam violentamente a Jesus no seu ministério. Eles eram também, como eu disse, sacerdotes, guardavam, responsáveis por guardar a lei oral e escrita, a lei de Moisés, e transmitiam ao povo. E também eles detinham poder político na época. E eles perseguiam muito a Jesus. O publicano, por sua vez, era também um judeu, que era da nação, só que trabalhava para os romanos, cobrando imposto do povo, que estava sob o domínio de Roma. Então o publicano era um cidadão odiado, era um fiscal de renda. Era odiado porque ele cobrava imposto dos próprios, da sua nação, que trabalhava para os romanos. Então, por isso que o publicano era considerado impuro, inútil, vil, desprezível. Ninguém gostava do publicano, ninguém. Não aceitava a oferta de publicano. Não, se o publicano viesse aqui, eles atravessavam a rua, cuspiam e não falavam com o publicano. E o que acontece? E Jesus conta uma parábola, porque Jesus chamou várias vezes os fariseus de condutores cegos, hipócritas, sepulcro caiados, e chamou ainda de que se guardasse do fermento deles, que eles eram muito, conspiradores, parede branqueada. Então Jesus combatia violentamente os fariseus. E Jesus conta uma parábola aqui, faz uma história, uma parábola, para que eles entendessem o que estava acontecendo. E ele disse que os 2 subiram ao templo para orar. Só que o fariseu, ele dizia: olha, eu não sou como os demais homens, eu não sou injusto, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, oro muito. E o publicano, de longe, nem entrou de longe na porta do templo, de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, sabendo que era realmente um pecador. E dizia: Deus, tem misericórdia de mim, batia no peito que sou um pecador. E Jesus disse: e quem voltou, quem que você acha que voltou justificado para a sua casa? O fariseu, que a si mesmo se exaltava, ou aquele publicano que reconhecia o seu pecado, reconhecia a sua debilidade, reconhecia a sua fragilidade, que não era ninguém nada, e pedia perdão? Jesus disse: este voltou para casa justificado. O que eu quero dizer, meus amados, é que o fariseu é sempre assim. Eu passei um tempo, eu fui professor de uma escola bíblica, e na minha classe tinha um fariseu. Era um cidadão que tinha um cargo na igreja. E certa vez fizemos uma reunião depois da escola bíblica. Eu me lembrei desse fato agora, vou contar. E reunimos o pastor, tal, a esposa, todo mundo reuniu para eu pedir na reunião. Ele pediu que desse opiniões, sugestões para melhorar a escola bíblica. Eu disse: pastor, irmãos, que tal o senhor não pode dividir o tempo? Coloca assim: um dia o senhor começa, eram 3 professores. Um dia começa e eu termino, um dia você termina e eu começo, a gente reveza, só revezar. Para que eu disse isso, irmãos? O cara se
aspou, se chateou, disse: não quero mais, você falta muito à escola bíblica, você falta muito e você quer falar agora aqui. Mas irmão, tenha calma. Porque todas as vezes que eu faltava pelo meu trabalho, eu ligava para o meu pastor: pastor, hoje eu não vou poder ir. E faltava, e dizia o pastor o porquê, o motivo. Nunca faltei, nunca me ausentei sem explicar ao meu pastor. E ele então disse que não queria mais, que não sei o quê. E que interessante que eu vi que ele na escola bíblica ele dizia que orava muito. Ele orava 2, 3, 4 horas de madrugada, e que ele orava tanto, mas uma vez ele disse que se visse alguém de bermuda na rua, um irmão de bermuda na rua, ele passava e não dava a paz do Senhor, porque estava de bermuda. E eu fiquei com aquilo, vi que na verdade é a atitude de um fariseu. O fariseu ele faz isso, ele julga todos, ele se acha bom, ele diz que ora muito, e ele se justifica a si mesmo, ninguém para ele presta, só ele é justo. Mas Jesus conhece os corações, irmãos. Jesus conhece os corações. E conhecendo os corações, ele diz: quem voltou justificado para casa? Porque o publicano sabia das suas debilidades e reconhecia, dizia que era pecador e precisava do perdão. A pior coisa é quando nós nos achamos autossuficientes e achamos que podemos subsistir sem Deus. Achamos que podemos subsistir sem a misericórdia dele. Porque damos o dízimo, porque jejuamos, porque oramos 4 horas, mas não temos misericórdia de ninguém. Que nesta manhã nós aprendamos com Cristo, verdadeiramente. Que nós aprendamos a meditar nesta palavra. Lucas capítulo 18, do verso 9 em diante. A parábola do fariseu e do publicano. Que Deus nos abençoe neste primeiro dia do ano.